E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Lox e hoje vamos falar um pouco de Docker. Como que surgiu essa necessidade e como que a gente pode estar usando a ideia de container, imagem dele, para uma API nossa em Node. O Docker, quando a gente começa a falar nele, a gente está falando de uma estratégia de virtualização. Estratégia de virtualização a gente já lembra em máquinas virtuais. Softwares como o QEMU, Parallels, VirtualBox, VMware são softwares ou soluções que sabem lidar com essa virtualização de máquina virtual mais robusta. Mais robusta, o que eu quero dizer é que ele emula ali o sistema operacional mesmo, né? Então você tem ali como se fosse dentro da sua máquina um outro sistema operacional, tá? E aí a VM ela acaba oferecendo algumas coisas legais, você oferece isolamento, segurança, ou seja, cada máquina ali tem o seu próprio sistema operacional e recursos virtualizados. Para a empresa, quando a gente começa a olhar para essas máquinas virtuais, ela parece ser uma ideia muito interessante, né? Porque pensa o seguinte, se a máquina virtual ela consegue estar dentro do seu sistema operacional hospedeiro, a gente consegue ter várias máquinas dentro de um computador só. Então, em tese, a gente poderia comprar uma máquina e depois começar a fazer essa virtualização e essa virtualização multiplicar nossos computadores. Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte, que os recursos daquela máquina, eles são compartilhados da máquina hospedeira. Por exemplo, CPU, memória, até mesmo a rede, né? Vamos falar assim. Essa daqui é como se fosse uma estrutura simples da máquina virtual, tá? Onde a gente tem ali o kernel, o sistema operacional de cada maquininha dentro da sua máquina hospedeira. É um negócio assim que parece ser interessante para a empresa. Só que a gente tem que pensar o seguinte, pela máquina virtual, conseguir fazer aquela emulação mais complexa de processos e tarefas do sistema operacional, ela vem com alguns porém. Por exemplo, a VM ela acaba sendo mais pesada, né? E aí quando a gente começa a pensar em peso, a gente pensa também que para empresas começa a ficar caro isso, porque ela precisa contratar no serviço dela uma máquina e essa máquina precisa ser mais robusta para ela pôr mais máquinas virtuais. Isso começa a ser um problema. Apesar de ter essa vantagem de se multiplicar, uma máquina, você compra apenas uma máquina, mas aquela máquina tem 3, 4 máquinas virtuais, 6 programas e softwares ali, cara, o custo acaba não batendo tanto. Tá? E aí a gente começa a ver que o mercado ele começa a perceber que talvez máquinas virtuais para usar um banco de dados, você subir ali uma aplicação de API, talvez não seja a melhor maneira para se trabalhar. E a gente começa a pensar num outro tipo de virtualização, tá? Uma outra estratégia, que é aí que a gente entra com o Docker, tá bom? O Docker ele vem com uma estrutura um pouco diferente, vamos dizer assim, onde ele vem com a ideia de virtualização, ou seja, ele te entrega isolamento e segurança, porém ele acaba tratando ali a parte de processos e emulação do software um pouco mais leve. O que a gente quer dizer com isso? O kernel, que antes era colocado de maneira individual para cada VM, dessa vez não. Dessa vez o kernel ele é compartilhado com a virtualização de fato ali dentro. Em tese, para a máquina hospedeira, ela vê o próprio virtualização do Docker como se fosse um processo, mais um programa ali trabalhando. E os processos do container e do Docker, ele se torna muito mais leve. A gente tem um problema com máquinas virtuais, que é o seguinte, por ela ter essa emulação de sistema operacional, como eu disse, ela é mais robusta e tudo mais, porém o boot de inicialização dela é muito lento. Então se a gente tiver que reiniciar aquela máquina, a gente vai ter um sistema muito tempo fora do ar. E aí com o Docker não, como ele tem um processo, ele tem toda essa estrutura ali compartilhada de processos e tarefas, ele é muito mais rápido, ele é mais barato e é muito mais fácil se você quiser levar ele para algum lugar ou para o outro. Tá? A VM ela já vem com um peso a mais por causa dessa emulação realmente do sistema operacional. Tá bom?